Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos estudar as doenças causadas por vermes, que também são chamadas, obviamente, de verminoses ou ainda de helmintoses. Helmintose que vem dos helmintos. E o que são helmintos? São vermes que causam doenças. E o que é um verme, professor? Te liga só. A gente chama verme os organismos, os animais que têm um corpo longo e fininho. E aí dentro dos principais grupos nós temos os nematelmintos, que são vermes com o corpo cilíndrico, compridos e com as extremidades afiladas. E dentro dos vermes também nós temos os plateumintos, que são vermes, obviamente, então tem corpo longo, inclusive uns chegam a 10 metros e podem parasitar o nosso intestino delgado. Só que nesse aqui, plateumintos, eles têm um corpo achatado, corpo plano. Claro que nós já temos aula específica falando do grupo nematelmintos ou do grupo plateumintos, é só você procurar. Nessa aula o objetivo é falar sobre estas principais parasitoses que podem chegar nos seres humanos também. Claro que existem outras dezenas, outras centenas de parasitoses, sobretudo se você também considerar os parasitas que pegam a sua parte veterinária. Muitos aqui têm relação entre o homem e outros animais, são parasitoses que transitam entre diferentes grupos animais. Tem outras que são específicas. Bom, se você for fazer veterinário, você vai ficar doido estudando isso. E claro, é interessante, pessoal, estudar parasitose é interessante, porque imagina assim, ó, há 1000 anos atrás, vamos lá, sempre tem que ter aquela filosofada. O cara vai lá, do nada, nunca comeu nenhum verme, que se lembre, botou um verme de 30 centímetros na boca, nunca. Só que do nada ele vai ao banheiro, defecar, e sai um verme de 30 centímetros junto com as fezes dele. O que ele vai pensar? Meu Deus, eu estou apodrecendo por dentro, vermes estão se criando no meu intestino. Ela já parou para pensar? Isso é uma reflexão que poucas pessoas fazem na vida. Imagina, tu tá de boa assim, caminhando na rua, sentado no bosque, tomando teu chimarrão e pensa, cara, como é que um verme de 30 centímetros, estou falando da lombriga, eu vou falar para vocês, as queridinhas, chega no meu intestino delgado? Cara, é a pergunta que o pessoal fazia antes. É claro que hoje a gente sabe que você come um ovinho, que tu nem enxerga, e desse ovo sai uma larvinha e começa a crescer, migra por vários órgãos, até o pulmão chega aqui para depois se instalar no teu intestino, onde ele fica acasalando. Então hoje a gente conhece, mas antigamente não. Tanto é que existem até discussões, obviamente que hoje já não é uma discussão, hoje a gente já sabe, que antes achava que não, esses vermes intestinais se criam por abiogênese dentro da pessoa, né? O troço é doido. Mas vou falar para vocês então dessa seguinte maneira. Parasitose, pessoal, um parasita, ele é uma relação, parasitismo é uma relação onde um organismo se beneficia do outro, prejudicando, no caso, o organismo hospedeiro. Então, se você tem piolho, a gente pode fazer uma aula, isso aqui são as doenças causadas por vermes, mas tem a parasitologia, dentro das doenças parasitoses, a gente estuda também os parasitas artrópodes. Poxa, sarna é um ácaro. Vamos lá, piolho, certo? Moscas, miíases, o berne, bicheira, tudo são parasitoses, mas essas que eu citei agora causadas por artrópodes, insetos ou aracnídeos. Essas aqui são verminoses, então são causadas por nematelmintos e por plateumintos. Existem outros filhos muito menos comuns, mas esses são os principais. Tem também as parasitoses causadas por protozoários. Veja, como exemplo, está dentro da escola de parasitologia clássica, giardíase, amebíase, toxoplasmose, malária, protozoários. A gente tem uma aula somente dessas protozooses. Mas então vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, vermes possuem, até vou deixar mais bonito aqui, porque quem sabe faz ao vivo, corpo fino e alongado. Como eu disse para vocês, os nematelmintos têm a pontinha afilada, corpo cilíndrico, enquanto que os plateumintos é o corpo achatado, corpo plano. Então vamos lá rapidamente cada uma delas. A ancilostomose, que também é chamada de amarelão, a famosa doença do Jeca Tatu, cabe um parênteses aqui. Várias dessas doenças, das principais para o Enem, para o vestibular, a gente tem aula específica. Então é só você pesquisar aí, professor Samuel Cunha, ancilostomose. Temos uma aula específica disso.
causado pela espécie Ancylostoma duodenale. A forma de contágio pela penetração ativa na pele. Então imagina, o Jeca Tatu vivia sem calçados, vivia de pé descalço. Horas. E ele estava sempre cansado, sempre com preguiça. Por quê? Se tornou crônico nele o amarelão ancilostomose. A larva penetrava, se gruda no intestino delgado e fica sugando sangue, dá anemia, cansaço. Então uma medida para combater é evitar que ela penetre na pele usando tênis. Por isso que é uma doença associada a pessoas que andam descalços em ambientes alagadiços, etc, etc. Então só para você entender, e essa aqui é o principal nome da doença, aqui é a espécie do parasita, né, do verme parasita, aqui é como ele chega, né, como é que você contrai a doença, principal maneira, tá? Sempre vai ter exceção, outras, e aqui é o órgão de eleição, principal órgão de eleição que ele, né, vai atuar. Beleza? Ancylostomose. Depois tem a ascaridíase. Pessoal, hoje, quase 1 bilhão de pessoas no mundo têm ascaridíase. É um pouco menos, estimativas, tá? Ascaridíase, que é a famosa lombriga. Gente, é muito comum ter. Você fala, professor, eu nunca tive. Eu, professor Samuel, eu não me lembro de, nas minhas fezes, ter saído um ascaris. Acho que nunca saiu. Mas se eu tive 1, ou 2, ou 5, ou até 10, é tão leve que nem sintoma te dá. Os sintomas para uma ascaridíase começam a aparecer quando você tem uma infestação moderada, 30, 40, 50 vermes. Aí começa a te dar sintomas, né, que vai de diarreias a dores fortíssimas, até a pior delas, que é a obstrução intestinal, que aí geralmente é com 100 infestações maciças. Aí a pessoa pode morrer, porque os vermes literalmente, eles é tipo um espaguete, um troço é nojento, lá no teu intestino delgado. Eles estão lá, machos e fêmeas, acasalando, felizes, buscando alimento. Numa dessas eles começam a se enredar e formam uns bolos de ascaris no teu intestino, o que dá obstrução intestinal. Você vai comer e não passa. E aí sem cirurgia, a pessoa morre, tem que ter cirurgia. Então como você pega o ascaris lumbricoides, ingestão de ovos, então você come o ovo, fala rapidamente, só para você ter uma ideia. Depois os outros eu vou um pouco mais rápido, tá? Só falar do ponto principal, mas esses são muito importantes. Você come o ovo do ascaris, que está no ambiente. Pode estar em praças, ele dura anos nesse ambiente. Cai de boca, pode pela poeira às vezes vem. Mas enfim, um ovo. Desse ovo, eclode uma larvinha bem pequenininha, que penetra no teu intestino, pelo teu intestino delgado e cai na corrente sanguínea. Ele passa pelo fígado, passa pelo coração, vai para os pulmões e durante esse trajeto que ele vai percorrendo, ele vai ganhando nutrientes e vai crescendo. Então ele chegou no teu pulmão, cresce um pouquinho mais, né? Ele penetra os alvéolos e vem pela tua traqueia, já com uns 2 centímetros mais ou menos. Nessa região, você vai ter aquela sensação de pirracinha, sabe? Que vai ter 2 caminhos. Ou você tosse e espelha os vermes pela boca, porque dificilmente vai ser um só, são alguns ali, né? Ou você faz o quê? Engole. Para ele é melhor você engolir. Quando você engole, ele passa, aguenta a acidez do estômago novamente, chega no teu intestino delgado e começa a crescer até se transformar em adulto, onde existe um macho e a fêmea. E eles ficam ali acasalando e lombrigas podem durar anos dentro de você. Por isso que é o complicado. Vale lembrar, pessoal, que já quero falar de antemão aqui, que a maioria destas parasitoses, a grande maioria delas, são facilmente curáveis. Com um medicamento que às vezes não custa 10 pila, não custa 10 reais na farmácia. E nem precisa de prescrição médica. É óbvio que todo medicamento você tem que antes consultar o médico para saber dosagens, conversar com o farmacêutico. Mas para vocês verem que são medicamentos de fácil acesso e ainda assim 1 bilhão de pessoas estima-se terem ascaridíase no mundo. E ele fica lá no teu intestino delgado. Tem também o bicho geográfico, que o gênero que é o bicho geográfico é o mesmo da ancilostomose, é o ancilostoma, só que são outras espécies. Por quê? Essas outras espécies de ancilostoma se dão muito bem em cachorro, completam o ciclo em cachorro e tal, e nas fezes do cachorro saem essas larvinhas, saem os ovos com as larvinhas. Se você frequentar o local onde essas fezes tiveram ali e tem a larvinha, normalmente em uma região um pouquinho mais úmida, e você senta ali ou põe o pé, esse verme, que é muito parecido com o Ancylostoma duodenale, como eu disse para vocês, de outra espécie, ele entra na tua pele, só que ele não tem uma afinidade muito grande
E então ele não consegue fazer que nem o duodenal, ele quer entrar na corrente sanguínea. E essas espécies que são chamadas de bicho geográfico, eles ficam andando na tua pele, procurando a corrente sanguínea, mas eles não conseguem achar a corrente sanguínea. Já comecei a fazer chinelagem aqui. Então, esse caminho que ele vai percorrendo na tua pele é que forma uma linha que lembra mapas. Por isso que é chamado de bicho geográfico. Ah, professor, tem riscos aqui? Não. O risco são infecções locais. Então, o tratamento, existe um medicamento para matar ele mais rapidamente, mas ele vai acabar morrendo normalmente, vai morrer esse verme, e o teu corpo vai eliminar. E claro, tem que ter o cuidado total ali na região em que o verme está percorrendo. Tá? Então, como é que é o contágio? Contato pela pele, e ele não vai para nenhum lugar, ele fica na pele. Depois tem a enterobiose, causada por enteróbios vermiculares. A enterobiose, que também é chamada de oxiurose. Tá? A enterobiose, gurizada, ingestão de ovos, imagina. Eu tenho uma aula específica de enterobiose. Essa doença, presta bem atenção, o ovo é tão leve que ele é suspenso pelo ar, sabe? O sacudir os lençóis, utilizar roupas de cama, sem querer cai esses ovos e a pessoa fica com uma reinfecção muito constante. Por isso que se uma pessoa tem enterobiose na sua casa, todos têm que ser tratados e os lençóis de cama, as roupas íntimas têm que ser altamente higienizados. Okay? Então, ingestão de ovos e ele fica no intestino grosso. Esse sistema, eu aconselho muito a assistir essa aula, especificamente essa aula que a gente tem publicado aqui, que o verme ele fica no intestino grosso. Quando a fêmea está pronta, cheia de ovos, ela migra para o reto, vai até a região perianal, o que gera coceira, o prurido anal, e ela se rompe, liberando esses ovos que podem ser suspensos pelo ar, até pelo seu vizinho, pode chegar do seu vizinho, né? Enfim. Depois tem estrongiloidíase, causados pelos estrongiloides stercuralis. A penetração também se dá pela pele, muito semelhante ao ancilostoma, tá? E ele vai lá parar no teu intestino, no teu intestino delgado, onde ele também fica, como fica o ancilostoma duodenário. Ficam lá sobrevivendo bastante tempo. Elefantíase. Elefantíase é muito interessante, tá? Não estou falando interessante no sentido bom, é horrível, é interessante você conhecer, você estudar, porque ele é transmitido pela picada de um mosquito, sobretudo Culex, mosquito comum. Só que não é em toda a região do Brasil que tem, tá bom? Ah, professor, fui picado, vou ter... Não, calma. Esse mosquito, quando ele pica, cai na corrente sanguínea, esses vermes que são bem fininhos e alongados, tá? Claro, estamos falando desse filo. E ele vai entupir os vasos linfáticos, porque ele fica na corrente sanguínea, reproduz, e ali ele fica, entope os vasos sanguíneos, o que vai causar uma retenção absurda de líquidos, e daí o nome elefantíase. Olha a espécie, Volkereria bancroft. E ele entope os vasos linfáticos, o corpo não consegue eliminar a água e a pele começa a ficar espessa. Por isso o nome elefantíase. As pessoas que têm isso na perna acabam tendo pernas semelhantes a elefantes, onde o pé mal aparece, dados ao engrossamento da perna. Mas pode acontecer também elefantíase no saco escrotal, nos seios ou em outras regiões também. Tá? É uma doença bastante complicada, porque o tratamento aqui é paliativo. Você vai ter que fazer cirurgias para recuperar a região no qual o verme se instalou ali. Tá bom? Aí tem oncocercose, gravíssimo, gente. Também é picada de um mosquito, mas é o mosquito do gênero Simulium. E esse mosquito aqui, até, professor, professor, isso aqui é uma técnica chinesa, tem que ser assim, ó, se é gênero, tem que dar aquela sublinhada. E esse mosquito, ao picar, esse díptera, vamos dizer assim, díptera, ao picar a pessoa, ao morder a pessoa, ele vai transmitir esse verme, e este verme ele tem uma afinidade muito grande com pele ou principalmente os olhos. Então ele vai e se desenvolve dentro do globo ocular da pessoa, o que obviamente vai causar cegueira. Olha que doido. E aí, se uma cegueira não tem como curar. Então é um problema muito grande, tá? Também não são todas as regiões que tem, já vi casos, tá? Aqui no Brasil, em algumas regiões, que eu não vou entrar nesses detalhes aí porque isso é muito dinâmico. Enfim, vamos lá. Toxocaríase, que é causada por Toxocara canis, muito comum em cães. Tá? Tem gatos também, mas em cães. Porque esse verme ele é passado, aquele verme que tu fala assim, professor, o verme é passado de mãe para filho, sim, durante a amamentação, pode. Estou falando dentro dos cachorros, né? E claro,
No ser humano, a gente pode ter toxocaríase? Pode, mas é raríssimo. Então, se dá, a gente fala que é acidental. Pode acontecer. Tá? Então, é a ingestão. Você vai pegar, assim como os cachorros, principalmente, pela ingestão. Só que no caso dos cachorros, como eu falei para vocês, se a mãe que teve a cria tá com toxocário, os filhotes vão acabar tendo também nas primeiras semanas. E aí o tratamento tem que ser bastante cuidadoso, né? O veterinário tem que saber receitar, porque se o filhote está com muita quantidade desse verme e você dá um medicamento muito forte e mata todos os vermes ao mesmo tempo, pode gerar uma intoxicação para o cachorro. Quando você for fazer veterinário, é muito importante você estudar um pouco mais a fundo isso. E aí tem tricuríase, que é o verme em forma de chicote que a gente fala, tá? Trichuris trichiura, também tem uma aula específica sobre este verme, que se dá pela ingestão de ovos e ele fica no intestino grosso. É muito interessante a forma, porque ele tem um corpo mais, né, redondinho e no final parece ter um rabo, que se assemelha a um rabo, a um chicote, mas não é um chicote. 2. Plateumintes. Então, a partir daqui, nós entramos nos vermes de corpos, né, de corpo achatado. Tá? Lembra-se da planária, só que a planária é um verme. A maioria dos plateumintes são de vida livre. Você fala, ah, professor, plateuminto parasita? Não. Alguns são parasitas, e aqui estão os principais. Do A ao E são os cestódios, cestoda. E aqui a F e G são dois da classe trematoda, ou trematoda. Então, essa parte de classificação e tal, só assistindo a aula de plateumintos para você se aprofundar. Primeiro é teníase e cisticercose. Gente, a tênia e a cisticercose, a teníase e a cisticercose, são duas manifestações clínicas completamente diferentes, mas causadas pela mesma espécie, tênia solium. Existe também a tênia saginata, só que a tênia saginata não causa cisticercose, tá? Por isso que eu deixei só essa espécie, mas é tênia. Para você pegar teníase, tá? Ou seja, o verme adulto, que pode chegar a 6 metros no teu intestino delgado, você tem que comer os cistos que vêm na carne. Então são as canjiquinhas que eles falam, uns cistinhos desse tamanho onde o verme está lá dentro. Na verdade, a larva do verme está lá dentro. Você come, ele se gruda no teu intestino delgado e lá ele vai viver 30 anos, né? Aproximadamente, se você não tratar. Ou se você ingerir os ovos de uma pessoa, ou seja, você vai acabar sendo o hospedeiro intermediário. Eu nem estou entrando em detalhe de hospedeiro definitivo e intermediário, que nesse caso, só quando você estudar, tipo teníase e cisticercose, temos uma aula específica. Claro, eu falo direitinho sobre o ciclo biológico, que não é nesse caso aqui. Mas se você ingerir os ovos, você vai ser o hospedeiro intermediário e, consequentemente, vai ficar com estes cistos, que a doença é chamada de cisticercose. Tá? Se o verme é adulto, ele vai ficar paradinho no teu intestino delgado. Muito tempo, muitas vezes sem nenhum sintoma. Tá? Mas não dá para emagrecer com ele. Tem gente comprando larva para emagrecer com uma tênia solitária. Bobagem. Agora, se for os ovos e você pegar a cisticercose, vai ficar nos músculos ou até mesmo no cérebro, quando a condição que a gente chama de neurocisticercose, que daí, dependendo da região, nunca vai dar sintomas ou vai ser bastante grave, inclusive nem com cirurgia para remover daí. Depois tem o difilobotríase, que é causado por Diphyllobotrium. Essa aqui, mano, velho, essa aqui é chamada de tênia do peixe. Essa pode chegar até 10 metros. Você que gosta de comer peixe cru, muito cuidado. A procedência, porque se nele vier uma larvinha do Diphyllobotrium, você pode pegar essa tal de tênia do peixe, que pode chegar a 10 metros. Tá? Não se preocupa, professor, nunca mais vou comer sushi. Isso não, fica tranquilo. Tá? Só estou falando porque o conhecimento é a nossa maior arma. E no final da aula eu vou falar um pouco sobre isso. Tá? Fica atento aí. Depois tem a dilipidiose, que é causada pelo Dipylidium canino. O Dipylidium é muito comum em cães e gatos. Veja que, se você reparar nas fezes do gato ou do cão e sair pequenas coisinhas branquinhas e que fazem pequenos movimentozinhos, isso são as proglótides, que todos os cestodas na fase adulta têm. E lá está cheio de ovos, são as proglótides grávidas que a gente fala. Então, se você vê que isso aí, o cachorro está eliminando isso, ele está, obviamente, parasitado. Um medicamento destrói esse verme. Só que como é que o cachorro pega? Ele come a pulga. E a pulga é o hospedeiro intermediário e está com a larva. Então, claro, o cachorro ou o gato começa a se coçar, eventualmente uma pulga cai na boca deles e eles acabam pegando. E o ser humano, nós podemos também comendo pulga, que daí é um pouco mais difícil, mas é possível, gente. E se você
ingerir essas proglótides grávidas, os ovos que tem lá, também pode causar problemas. Depois tem a equinococose, que é causada pelo Echinococcus granulosus. Aqui, pessoal, isso aqui causa o cisto hidático, ou chamado hidatidose. Em nós, o verme adulto não vai vingar. Claro que na biologia sempre tem exceção. Mas se você comer os ovos, ele pode ficar no fígado, em outros órgãos, e crescer desse tamanho aqui. O troço fica gigantesco. Pesquisa na internet equinococose, eu coloco assim, hidatidose, ou cisto hidático. Você vai ver o quanto ele se desenvolve, ok? Beleza, então ingestão de ovos. Depois tem himenolepíase, que é causado pelo Hymenopsis nano. Você, principalmente, se comer um inseto, um artrópode no geral, pega um cascudo e tal, que está contaminado, com esses cisticercos, você tritura ou come na salada e acaba ingerindo, é uma das formas que você pode contrair esse plateuminto, tá? E ele fica lá no intestino delgado, ele também tem morfologia semelhante, todos esses aqui, como eu disse para vocês, são cestóides. E agora, FG, nós vamos falar dos trematóides. O mais famoso, e também temos aula específica sobre isso, é a esquistossomose. Tá? A doença que causa a barriga da água, esquistossomose, que é causada principalmente aqui no Brasil pelo Schistosoma mansoni. Em outras regiões tem outras espécies também. Aqui lembre, tem um caramujo do gênero Bionfalaria, que é o hospedeiro intermediário, nós somos o hospedeiro definitivo. Como é que a gente contrai essa parasitose? Pela penetração ativa na pele. Lembra a pessoa num rio, ele penetrando, os rios da coceira, enfim. Só isso aqui dá uma aula de quase meia hora que a gente tem aqui. E ele fica no sistema porta. E ali que acaba acontecendo a retenção de líquidos, problemas inflamatórios, e que gera a ascite, a barriga da água. E por fim nós temos a fasciolose. A fasciolose, que é causada pela fasciola hepática, fígado. É um verme, tá? Desse tamanho, e a gente acaba contraindo comendo águas, bebendo águas ou comendo alimentos com metacercárias, que são tipo ovos, tipo uns cistos, né? E esse verme, obviamente, depois de fazer todo o ciclo, ele vai para onde? No fígado. E ali, pessoal, ali que o problema é grave. Porque ele começa literalmente a migrar pelo fígado. Isso é muito problema. Quem vai fazer veterinário, volto a dizer, em animais de produção, isso aqui pode matar o animal, é difícil o diagnóstico e tal. Em nós não é uma coisa tão comum, mas pode acontecer. Imagina, o fígado. Pô, a pessoa vai ficar totalmente destruída ali, tem que ter um medicamento rapidamente. Agora, pessoal, para a gente fazer uma reflexão, todas essas doenças, quando se trata de parasitoses, são doenças no qual, quando existe um investimento em saneamento básico, que a maioria aqui, você pode ver, poxa, tem a ver com saneamento básico, tem a ver com dar medicamento para as pessoas, tem a ver com a própria divulgação sanitária, divulgação científica, conhecimento. Então, quando a gente está estudando tudo isso aqui, a gente pensa, cara, não precisava existir ascaridíase, por exemplo. Basta todo mundo no mundo se tratar e depois de, sei lá, a cada tanto tempo se tratar até os ovos não existirem mais, ele seria extinto. Sim, porque esse animal aqui, esse parasita, só acontece na nossa espécie. Então, se todo mundo inteiro se tratar, cadê ele? Ah, tá os ovos dele lá, tá. Se trata depois de um mês de novo. E depois de novo, ninguém mais está eliminando os ovos. Um dia os que estão no ambiente vão morrer também. Então, claro, isso aqui é utopia, não vai acontecer. Mas 1 bilhão de pessoas no mundo ter ascaridíase é inaceitável. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que medidas simples podem desafogar o SUS, por exemplo, ou a parte de saúde, ou dar uma vida melhor para as pessoas. Porque, gente, pessoas que estão parasitadas, elas vão ter um déficit nutricional, dores, problemas, o que gera uma menor qualidade de vida. Muito embora muitas dessas aqui não causem a morte necessariamente, elas vão ser prejudiciais. Então, assim, uma reflexão é essa, pessoal. O conhecimento, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. O conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças. Se tu falar para mim, fala, professor, se tivesse que eleger alguma coisa para melhorar a qualidade de vida das pessoas, é o conhecimento. Eu estou falando que é um conhecimento científico. Tá? Isso aqui que eu passo para vocês é um conhecimento baseado em ciência. Ah, é claro, professor, se eu for estudar cada um deles, você vai enlouquecer. É óbvio. Eu tenho mestrado em parasitologia. Não só em helmintos, né?
protozoário, caiu o giz aqui, e protozoário, e os insetos, e toda a relação parasito-hospedeiro, tudo. A gente estudei profundamente isso, não só nos 5 anos de biologia, obviamente nas disciplinas de parasitologia, mas também 2 anos fazendo mestrado, só isso, pesquisando isso. E ainda assim, tu acha que eu vou saber o ciclo de colo de cada um deles? Ah, tá, tranquilo. E se falar de outros, porque tem outros raríssimos e muito doidos. Tem um que chama Dictyofima renale, nunca esqueci. Caraca, velho. É um verme que fica, principalmente em cães, e ele fica de quase 1 metro de comprimento e destrói todo o rim do cão. Claro, vai acabar matando o cão por outros processos também. Tem outros também aqui, ó, não tem uma lista, só que eu não ia colocar todos, obviamente, que a gente ia enlouquecer. Mas tem o... da Dirofilaria. Dirofilaria, que são vermes nematelmintos que chegam no coração, principalmente em cachorros também. E eles se enchem, fica um monte ali no coração. O que vai acontecer com o cachorro? Vai morrer. Aí tu vai fazer uma autópsia. Eu fiz a autópsia de animais que acabaram morrendo, a gente queria descobrir qual foi a causa da morte. Aí tu imagina, tu abre o coração do animal, tem um monte de verme ali nele. Imagina. Horrível, cara. Então tem muitas doenças aqui que eu não vou, sabe? É uma lista infinita. Aqui é para vocês terem uma ideia das principais, e aqui eu já coloquei umas que nem caem em vestibular. Estrongiloides, vai cair no Enem. Não, ó, vou falar para vocês aqui, ó. Agora para gurizada que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular, vou falar as principais, ó. Ancilostomose tem que saber, ascaridíase tem que saber. Vamos lá, tô chutando as mais fortes para cair em vestibular. Olha só, teníase cisticercose tem que saber. E tem que saber esquistossomose. Essas 4 pro Enem, pro vestibular, olha, eu duvido, e posso queimar minha língua aqui, vocês podem vir me cobrar, mas eu duvido cair algo em Enem, vestibular, fora dessas 4. Pode ser que eles citem lá elefantíase. A elefantíase acho que eu incluiria como uma 5ª aqui, viu? Mas pode ser que eles citem oncocercose ou estrongiloidíase, pode ser que eles citem. Só que eles não vão te cobrar o ciclo biológico deles. Não, eles vão falar uma historinha, uma pessoa, sei lá, da própria enterobiose que estava com prurido anal, que não sei o que, coceira. Então eles vão te dar a pista e você vai entender que é uma medida, eles vão te cobrar, por exemplo, uma medida para prevenir, ou para evitar, ou para combater. Mas o ciclo em si, você saber as partes, não. Só dessas 5 aqui que eu dei para vocês aí, que são as mais principais, realmente. Ok, gurizada? Eu não quero me alongar demais. Eu falei, essa aula tem que ter no máximo 20 minutos. Já estou com quase 30 minutos de carência aqui na frente da câmera. Não tem problema. É que se trata de parasitologia, eu gostaria de ficar conversando, entrar em relações parasitas e hospedeiros. É um troço nojento, mas muito interessante, ok? Mas enfim, gente, um grande beijo, um grande abraço. Não se esqueça, tá, de se inscrever no canal, de dar like no vídeo. Todas essas medidas são lindas e são interessantes e importantíssimas para o trabalho do professor. Beijão, até mais. Tchau!